Sejam bem-vindos, eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. No programa de hoje nós estamos recebendo a Andréia Caldani, que é sócia e cofundadora da X-School. Tudo bem, Andréia? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui. Um prazer é nosso. Então hoje a gente vai falar sobre saúde financeira das empresas. Segundo um dado do IBGE, mais de 500 mil empresas fecharam as portas no Brasil no mês de junho. E a gente sabe que todos os anos milhares de empresas fecham ainda no primeiro ano de funcionamento. Com a pandemia, isso ficou ainda mais evidente. Andréia, essa questão revela a fragilidade das nossas empresas? Porque apesar de, claro, a pandemia veio, foi de forma avassaladora, mas se nós pensarmos a nível de uma empresa, é um período muito curto de tempo para a empresa ter fechado. Exatamente. Na verdade, o Covid, essa pandemia, ela simplesmente deixou claro um dado que já era um dado, como você falou, há anos nós já acompanhamos esse fechamento das empresas. Sim. O que a gente percebe é o seguinte, nesse momento, todos os setores praticamente foram impactados. Né? Antigamente a gente via um setor aqui, outro ali, hoje não, todos os setores foram impactados. E o que a gente percebe é exatamente isso, é essa falta de solidez e perenidade dessas organizações no momento em que chegou uma crise e elas não estavam preparadas para, enfim, esses momentos que a gente fala, você tem que ter um caixa, você precisa ter uma reserva, você precisa ter uma estratégia. E como a gente nunca passou por uma pandemia, muitas vezes um empréstimo ou outras situações de crédito acabavam dando um fôlego. E hoje o crédito sumiu, as empresas não tinham realmente, né, uma reserva e o Covid, na verdade, ele só acelerou algo que ao longo de um ano, no próximo ano, a gente viria outras empresas também fechando. Mas essa questão foi uma aceleração do que já era um cenário que a gente já acompanha há anos. A falta de planejamento e muitas vezes de preparo das empresas para crises e situações imprevistas que a gente pode, enfim, viver. Sim, a qualquer momento pode acontecer algo e as pessoas e as empresas precisavam estar preparadas para isso, né? Como surgiu a ideia de criar a X-School e como que ela atua? Então, na verdade, a X-School é uma empresa do Grupo Valor Investimentos e a Valores já há 10 anos como um escritório credenciado da XP Investimentos, ela já experimenta essa cultura dentro da própria Valor Investimentos. Sim. Porque inclusive como uma assessora de investimentos existe já essa experiência de como você, além de você gerir melhor, né, os seus custos, despesas e angariar fontes alternativas de receita, existe também a questão do investimento, enfim, né, seja dos proprietários ou como a empresa aplica. Então essa vivência fez com que a gente pensasse realmente em querer compartilhar com as pessoas as melhores práticas que a gente já vivenciou dentro da própria Valor Investimentos. E quando veio a pandemia, nós resolvemos inclusive repensar o projeto da X-School, que ela já existia. Sim. Mas ela tinha muito mais aquele viés de montar uma squad financeira dentro de uma empresa, presencial, e a gente rapidamente teve que pensar em transformar a X-School numa EdTech, porque a gente acha que nesse modelo a gente consegue inclusive atingir a maior quantidade de empresas, mas ela realmente nasceu de uma experiência que a gente já vivia dentro da Valor Investimentos. Correto. E como que ela pode atuar para melhorar a saúde financeira de uma empresa? Na verdade, hoje a gente criou uma metodologia bem bacana. Eu falo que a gente não é nenhuma escola apenas, a gente não é nenhuma consultoria. A gente é uma mentoria onde a gente une conhecimentos e conteúdos para você capacitar as pessoas para entender o porquê daquilo e ao mesmo tempo a gente implanta uma squad para poder, junto com a empresa, desenvolver aquele caso que possa resolver uma dor daquela empresa, permeado pelo conhecimento, tanto na área de soft skills, bem como na parte das hard skills, para você poder acompanhar indicadores, como você decide quais são os indicadores, como você vai aplicar aquilo, e ao mesmo tempo traz as soft skills, que é trazer a sua equipe para a construção conjunta, desenvolver nela aquele senso de pertencimento, alinhamento de valores. Então, o que a gente realmente faz
aplicar um conhecimento que muitas vezes uma escola oferece em algo prático e esse algo prático já ser implantado em alguma dor desta própria empresa. Então a ideia é que a solução seja aplicada na própria empresa, Sim. permeada pelo conteúdo, pela mentoria e pela avaliação dos indicadores de desempenho, porque isso é que vai trazer o engajamento da equipe. Você constrói junto, você aplica junto e depois você mede junto para ver realmente quais são os rumos e dentro da melhoria contínua o que a gente pode fazer para seguir. Porque eu não tenho dúvidas, uma estratégia hoje não vai ser boa para daqui a 6 meses. Sim. Né? Então a ideia é que a gente faça dentro desse lifelong learning, essa continuidade com a empresa e a gente continue sempre dentro de uma rede, trazendo trocas para que a gente possa seguir. A gente sabe que a questão financeira, principalmente numa pandemia, é aí um fator determinante para que a empresa tenha sucesso ou não. Mas a falta de conhecimento, muitas vezes o próprio empresário, o CEO, ele não conhece o seu segmento e ele não conhece até a própria empresa. Isso também é um fator determinante para que as empresas, para um insucesso aí das empresas? Com certeza. Vem muito aquela questão que eu digo, né, o propósito. Muitas empresas tinham aquela coisa de colar a missão, a visão, os valores, né, na parede. Colar isso na parede não necessariamente vai fazer com que você consiga engajar uma equipe. Eu sempre digo que mais que visão, missão, você precisa tentar passar para as pessoas o seu propósito. O propósito de vida do fundador, Sim. o propósito da empresa, e os colaboradores precisam comprar isso de uma forma natural e esse engajamento das pessoas precisa ser de forma natural. Então, mais do que conhecer ou não conhecer o setor em que atua, obviamente que isso é muito importante, mas se você também conhecer muito bem o setor que você atua, mas você não conseguir passar isso para os seus colaboradores, você não traz engajamento. E essa questão, muitas vezes, da parte financeira das empresas, eu costumo dizer aos empresários, a hora que a situação está difícil, ele vai lá no financeiro e aí vem a questão dos cortes, vem a questão de demissões. E não é isso. Você precisa pensar um novo rumo para a sua empresa seguir. E não é do dia para a noite que você vai conseguir trazer esse fôlego financeiro. Então, quando você vem e começa a atuar por cortes e demissões, isso já é um sinal de que a estratégia já não estava correta. Então, nessas duas vertentes, que é o empresário conhecer ou não conhecer e o departamento financeiro ser o grande vilão ou o solucionador do problema, realmente não é mais essa questão. É uma questão de alinhar as pessoas que estão dentro de uma empresa por um propósito e não mais numa hierarquização e no top-down, cortes e reduções de pessoas. Não é mais assim que as empresas vão sobreviver. Correto. E como você falou, André, o engajamento de todos é fundamental. Como engajar as pessoas nesse momento em que muitas estão em casa, estão em home office, que elas não estão fisicamente juntas? Como manter todo mundo engajado por esse propósito quando ela não está lá na empresa? Talvez quando você esteja na empresa é mais claro o teu pertencimento àquele local, mas como fazer isso à distância? É a questão, né? Se você está em home office ou se você está na empresa, você está lá por algum propósito. Sim. É o que eu costumo dizer, né? Se a sua sexta-noite é melhor que a sua segunda de manhã, tem uma coisa muito errada na sua vida, né? Então, assim, quando a gente trabalha por propósito, a gente vai fazer aquilo porque a gente acredita. E não porque tem alguém, né, junto com a gente na empresa presencial, cuidando do que a gente faz. Ou em casa, que muitas vezes, né, no começo da pandemia, os gestores faziam reunião de manhã e de tarde para ficar fiscalizando se as pessoas realmente estavam trabalhando, se não estavam ali de uma forma, muitas vezes ainda de pijama e tal. Então isso não é propósito, isso é fiscalização das pessoas. E a gente percebeu que quando você trabalha com um sistema antigo de hierarquização, né, que tem alguém mandando, alguém executando, as empresas muito tradicionais, departamentalizadas, separadas por salas frias, dentro de um isolamento, muitas vezes, de um gestor em relação à sua equipe, a gente percebe que é isso que afasta as pessoas, é isso que afasta o engajamento. Então, quando você pega uma empresa que tem uma cultura mais inovadora, por exemplo, essas novas startups, esses grandes unicórnios que a gente percebe hoje, a gente percebe que o modelo de gestão é completamente diferente. É o modelo do engajamento, é o modelo da construção conjunta, é trazer o senso de pertencimento para, inclusive, definir quais são os objetivos e metas. Sim. Eu não tenho dúvidas. Você definir para onde sua empresa vai e o que o time precisa fazer para
conseguir os resultados, é fundamental. Mas isso não vem de cima para baixo, isso precisa ser construído junto, executado junto, medido junto e aplicar realmente as melhorias que são necessárias em conjunto. Então, quando a Excool vem, ela quer trazer muito mais do que conhecimentos de DRE, balanços, porque isso é algo do departamento financeiro. Sim. E a equipe inteira não precisa conhecer, mas ela precisa conhecer do negócio, ela precisa conhecer de quais são as suas responsabilidades e precisa entender qual é a participação dela no todo, porque se cada um de uma empresa entender a sua participação no todo, certamente que todo mundo vai remar junto para a mesma direção. E no final os ganhos serão de todos. Com certeza. Andréa, muito obrigada pelas informações, obrigada pela entrevista. Obrigada. Sucesso para a Excool. Obrigada. Gente. Obrigada a você. Lembrando que a gente vem aí falando bastante agora sobre o pós-pandemia, sobre essa reorganização das empresas, mas infelizmente ainda a gente está vivendo essa pandemia e a questão de saúde é super importante. Então use máscara, álcool em gel, mantenha distanciamento social e fique em casa sempre que possível. Que as coisas boas permaneçam e que a pandemia passe logo. Com certeza. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada tchau, a você. Gente.